Olá, boa tarde, boa sexta-feira, o NT Sul está começando agora. Vamos aos destaques desta edição. Chuva forte causa transtornos e bloqueia trecho da RSC 287. 8 municípios do Rio Grande do Sul registraram mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas. Cachoeira do Sul registrou o maior volume, 188 milímetros de chuva. Domingo é Dia das Mães, por isso hoje a gente apresenta uma história de amor entre mãe e filha na vida e nos negócios. Como equacionar essa relação de hierarquia e amor no mundo corporativo? Eu acho que aquela frase assim, tua melhor amiga é tua mãe, deve ser assim um lema, é a minha melhor amiga, e conversar, que a gente sempre teve hábito de contar tudo, chegar da escola, narrar o dia, então a gente leva isso até para o empreendimento. Águas de Maio. O que deu errado? No sexto e último episódio da nossa série, vamos falar das questões climáticas. Como o Rio Grande do Sul está se preparando para eventuais novos episódios. Proteção para as cidades, para que a gente consiga resistir a outros eventos climáticos, isso leva um tempo, mas também está em curso. Nós estamos com os estudos, com os projetos sendo elaborados e buscando viabilizar em seguida as obras que vão permitir conter cheias. Cardeal Robert Francis Prevost é o novo Papa. Esta notícia é destaque no quadro Semana pelo Mundo. E tem também a participação do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou relatar uma visita muito importante de pesquisadores e alunos do curso de Medicina Veterinária da URGS que tiveram uma aula prática aqui nesse zoológico. E eu recebo ainda daqui a pouquinho aqui no Telejornal NT Sul meu amigo Cris Magalhães, que traz um recadinho especial para você de casa sobre uma grande celebração deste fim de semana aqui na TV Novo Tempo. Não perca! E eu já quero convidar você que está com a gente, de olho na telinha, para mandar a sua notícia, a sua informação, para comentar as reportagens e fazer o NT Sul junto comigo. Manda sua mensagem no WhatsApp 51997697129, esse númerozinho que já está aparecendo aqui na tela. Você pode contar aí o que está acontecendo, onde você está, fique à vontade para dar o seu recado, tá bom? E as lives estão no ar também, Facebook, YouTube, vá comentando e a gente vai trazendo todos os recadinhos aqui para a tela. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. Amor entre mãe e filhos é um dos sentimentos mais nobres do mundo, não é mesmo? E baseado nessa premissa, assim também devem ser as relações. Mas no mundo real nem sempre isso acontece. Afinal, são dois mundos diversos em suas particularidades emocionais, comportamentais. Então, aparar as arestas é o segredo para que a convivência seja natural, seja pacífica e que renda bons frutos. Mas e quando essa parceria sai do ambiente da casa, do ambiente familiar e pula para o mundo dos negócios? Será que dá certo? Quando a Cleonice abriu a loja de roupas que tem até hoje, a Natália tinha 4 anos. Então é correto dizer que ela cresceu vendo a mãe empreender. Claro que no começo a loja não se parecia em nada com o que é hoje. E parte da mudança veio com a chegada da Natália nessa parceria de negócios. A Cleonice antes atuava mais como costureira e o negócio dela estava bem mais ligado à confecção de roupas. A Natália é formada em Direito e caiu na loja com o objetivo de fortalecer o negócio da família e desenvolver como trabalho um hobby, que é a moda. E assim, elas vivem essa relação de mãe e filha, tanto em casa como nos negócios. De 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias do ano. A gente é bem próxima, a loja uniu ainda mais de um jeito diferente, mas é muito bom, é bem tranquilo, não é um empecilho para nós trabalhar juntas. Alinhamos muito bem esses papéis de mãe e filha e também as duas empreendendo juntas. Não temos os mesmos gostos na hora de se vestir, né? Mas quando é para a loja, a gente chega no consenso, assim, as duas, e se acerta bem. Quando eu comecei, né, era bem diferente. A gente, ali na loja, tu deixava o produto ali, o produto se vendia, né? Tu não precisava tanto
como hoje, correr atrás do cliente, né? Fazer a parte das mídias, divulgar, fazer foto, né? Não tinha isso naquela época. Então eu até não precisava tanto dessa ajuda que eu preciso hoje, porque hoje eu sozinha não consigo. É muito amplo, né? Eu disse, é muita loja, né? A concorrência é muito grande, então tu não pode ficar para trás, tu não pode ficar parada. Então ela veio, né, para agregar nessa parte, principalmente, né? É uma responsabilidade, eu até brinco que eu coloco mais responsabilidade em cima de mim do que ela, para fazer bem, para ficar perfeito, mas é bem gratificante quando tu consegue mostrar assim, o teu conhecimento, por que o teu produto é relevante e é o novo modelo de vendas que a gente tem. E mesmo no ambiente de trabalho, elas acreditam que não dá para separar uma coisa da outra. As regras da casa valem na empresa. Claro, com um pouquinho mais de flexibilidade. Eu considero que a gente tem uma relação de muito, assim, amizade, amigas. A gente nunca precisou, a única coisa que eu preciso controlar ela para não esbanjar muito nas compras, assim, né? Ó, vai devagar, calma, esse mês já foi demais, né? Mas fora o resto, assim, eu sempre dou carta branca para ela. Em casa, tu sente que existe alguma diferença de quando vocês estão no trabalho e quando vocês estão em casa? É um pouco mais, assim, positivo. Lavar a louça, tem que dar uma arrumada no quarto, essas regras assim. Mas nada muito, assim, um sermão. Eu disse que aqui em casa a gente foi muito criado assim, tem que fazer, tem que organizar. Dividindo, bem né? Tranquilo, dividindo as tarefas, então flui muito bem. E como toda mãe, a Cléo tá querendo que a Natália seja feliz, estando perto ou longe. Eu sempre incentivo ela para seguir a carreira dela, o caminho dela. Eu amo muito ela, que ela é meu orgulho, minha inspiração, me dá muita força, me dá muita esperança, ela é muito positiva e tem uma forma de enxergar a vida assim com uma perspectiva de daqui a pouco eu me preocupo, vamos viver um dia de cada vez, eu já sou bem ansiosa, então ela é meus pés no chão, é muito bom. Eu acho que não tem nem como definir, né? Eu sempre digo que eu acho que é o maior e o melhor presente na vida de uma mulher, né? É ser mãe. Eu acho que o carinho, o amor, essa convivência com o filho não tem uma definição. Muito bom! A gente aproveita para mandar o nosso abraço, o nosso carinho a todas as mamães. Afinal, tá chegando o dia delas, né? Que essa reportagem tão verdadeira e essa relação tão pura que a gente viu aí possa ser uma realidade na vida de todas as famílias do nosso país. E você de casa, quer aproveitar fazer essa homenagem bonita para sua mamãe? Manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interatividade e a gente quer fazer aquela homenagem bonita, mostrar a foto da mamãe, alguma história inspiradora que você tenha vivido. Compartilhe com a gente, 51997697129 é o número do WhatsApp para você de casa interagir com a gente. Bom, nós vamos apresentar agora para você o quadro Semana pelo Mundo, uma pequena viagem pelos principais fatos da semana. O destaque vai para a eleição do novo Papa. O cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi escolhido quinta-feira o novo Papa da Igreja Católica. O religioso nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e escolheu o nome de Leão XIV para liderar os 1 bilhão e 400 milhões de fiéis da denominação no mundo todo. Prevost serviu por 2 décadas no Peru, onde chegou como um jovem missionário antes de se tornar bispo e cidadão naturalizado. Do país sul-americano, partiu para o Vaticano em 2014 para virar uma figura central na administração do Papa Francisco. Índia e Paquistão prosseguiram nesta semana com os ataques de artilharia na fronteira da disputada região da Caxemira, após os confrontos mais violentos em 2 décadas entre as duas potências nucleares vizinhas. Segundo os balanços mais recentes divulgados pelas duas partes, as hostilidades provocaram pelo menos 44 mortes de civis, 31 do lado paquistanês e 13 do lado indiano.
A região de maioria muçulmana está dividida entre os dois países desde a independência do Reino Unido em 1947 e é cenário de um movimento de insurgência que pede a independência ou anexação ao Paquistão. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o pagamento de $1.000 para os imigrantes que usarem o aplicativo do governo para se autodeportarem. Essa quantia equivale a R$ 5.673. De acordo com dados oficiais, 11 milhões de imigrantes em situação irregular ou temporária estavam vivendo nos Estados Unidos em 2022. Também foi anunciada uma assistência de viagem aos migrantes. Olha, agora há pouco a gente falou sobre celebração, né? Nesse fim de semana, no domingo, as famílias vão celebrar o Dia das Mães e a gente gosta muito aqui também de falar de aniversário. Você de casa participa com a gente, faz as suas homenagens também aqui no momento de interatividade. E nesse fim de semana, a TV Novo Tempo também quer celebrar com você um momento super especial, um aniversário. Você gosta de celebrar aniversário? Ah, quem não gosta? Eu gosto. Por isso, para falar dessa celebração, estou recebendo aqui nosso querido Cris Magalhães para falar com a gente um pouquinho sobre 19 anos do Anjos da Esperança. Boa tarde, Cris. Bem-vindo aqui ao NT Sul. Conta tudo pra gente desse aniversário. Muito boa tarde, Daniel. Um abraço aos telespectadores do NT Sul. Estamos aqui onde vai acontecer a live. Aqui é a Casa do Anjos. Aqui normalmente o pessoal sobe. O Daniel já esteve aqui, né? Aí em cima fica o nosso refeitório. Então aqui é a Casa do Anjos. Aqui onde nós temos o atendimento. Ano passado tivemos aqui a live da ADRA. E esse ano, os 19 anos, uma junção muito especial que nós queremos, além de comemorar o nosso aniversário, vamos ajudar mais uma instituição, Instituto de Missões Noroeste, nosso grande parceiro para amanhã às 19 horas ao vivo, aqui na TV Novo Tempo. Perfeito. Cris, conta pra gente um pouquinho do que vai ter nessa live, o que vocês estão preparando. Como eu mencionei, né? Quando tem festa de aniversário, a gente convida os amigos, prepara ali aquela atividade especial. E aí, o que você está preparando junto com os amigos do Anjos, da TV Novo Tempo, para esta noite de sábado? Olha, a nossa equipe aqui preparou um roteiro muito especial para você comemorar o aniversário. São 19 anos vivendo a missão juntinho com você. Teremos música, por exemplo, Arauto Rei vai estar conosco, teremos o Arte Trio, teremos o John e Andréa fazendo um louvor especial também, Gabriel Prado, teremos testemunhos de vidas transformadas, teremos um link ao vivo no nosso podcast, vai estar conosco o pastor Toninho, nosso diretor, pastor Josias, vai estar também os diretores do Instituto de Missões, que já vou explicar para vocês, Dr. Rodrigo Silva vai ter uma participação especial, o nosso pastor Stanley, que é o presidente, é o nosso líder geral aqui da Igreja Adventista para a América do Sul. Teremos um link ao vivo para conhecer um pouquinho do projeto que também nós vamos ajudar como anjos. Deixa eu explicar um pouquinho. Olha só, até o fone estava querendo ir embora. Qual é a ideia, né? Qual é a ideia nesse específico? Nós vamos agora comemorar os 19 anos. Durante esse mês, nós vamos arrecadar recursos para desenvolver um novo site e aplicativo. Tá? E a ideia é que as pessoas estão batendo na porta do Anjos, Daniel, pedindo, olha, não recebi o meu boleto, olha, eu tenho dificuldade para poder pagar, olha, eu esqueci. Então, esse ano, nesse mês especial, nós vamos arrecadar recursos para ajudar o nosso doador. As pessoas que ligam às vezes chorando, Cris, eu quero ajudar e não consigo. Então a ideia é desenvolver um site, vai começar agora aí, fizemos um escopo de 4 meses, vai ter um ano de produção e todos os recursos desse mês serão destinados à construção e desenvolvimento desse site aplicativo. Só que na live, além de você ajudar o site, nós vamos ter um kit missionário. Parte dessas doações vai ajudar a pagar a diária de um voluntário que na verdade trabalha lá na Amazônia, no Instituto de Missões, que tem um barco chamado Luzeiros, que ajuda os ribeirinhos, eles navegam lá levando informação, levando ajuda, levando alimento, levando o evangelho, tem um projeto Salva Vidas, é uma escola de missionários, então parte das doações dessa live vão ajudar o Instituto de Missões. Então são 19 anos vivendo a missão com você, está imperdível a live de amanhã. Nós vamos fazer um link ao vivo direto do barco lá na Amazônia, no kit a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Então, a cada R$100 você ajuda a desenvolver o site e também paga a diária de um missionário. Então vai ser uma festa com música, testemunhos e a gente está orando muito para que a gente possa alavancar a missão do Senhor em todas as frentes. Muito bom, Cris. E olha, eu estou
quase esse tempo todo de Anjos da Esperança aqui na Rede Novo Tempo, viu, Cris? 16 anos já. Então eu só perdi até ali, né? 3 anos de vida do Anjos da Esperança. Este programa, esse projeto que tem sustentado a missão da Rede Novo Tempo com a participação da nossa audiência, né? Quer dizer, o telespectador, ele acredita naquilo que nós fazemos, todos juntos acreditamos na mensagem que pregamos aqui, e isso tem feito a diferença na vida de tantas pessoas, né, Cris? Olha, é até constrangedor, o amor de Deus nos constrange, Daniel, por quê? Nós estamos aqui, temos muitas atividades, você também tem muita atividade aí com o NT Sul, né? Tem toda a questão de roteiro e tal, mas nós temos que parar para pensar, não é qualquer televisão, não é qualquer rádio, não é qualquer programa específico de TV, é justamente uma ferramenta de comunicação a serviço do Senhor, e as pessoas entendem isso. Porque uma das coisas que a gente fala não tem a ver com boleto, com aplicativo, com Pix. Não, tem a ver com coração missionário. Porque lá atrás, quando era só boleto, as pessoas colocaram o pé na água e ajudaram. Quando essa rede de comunicação aqui era um engenho aqui, ó. Aqui tinha um terreno, um galpão, as pessoas acreditavam. As pessoas faziam a diferença. Por quê? Estamos aqui com a doação de pequenas pessoas. Pessoas que doam, às vezes, juntam latinhas para estar conosco. As pessoas que tiram da própria mesa para ajudar. Então, quando nós estamos aqui preparando uma live, cortando a grama da Novo Tempo, existe um espírito missionário de cuidar daquilo que vem para levar o Evangelho. Então, nós estamos aqui com doações de pessoas que acreditam que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus. E quando nós vemos vidas transformadas, pessoas, olha, eu deixei a bebida, eu deixei as drogas, a Novo Tempo ajudou a fazer com que a minha família voltasse, né, a se unir novamente. Eu descobri que a morte não é o fim. E quando uma pandemia sacode o mundo, nós temos esperança. Nós temos um papel como cristão. E quando você vê o Anjo da Esperança, você entende o seu DNA. A minha vida não é só para colocar comida na minha mesa, é para ajudar o Evangelho. Quando um curso bíblico é enviado de graça, a pessoa não paga nada para estudar a Bíblia com a Novo Tempo, nem o correio. E quando a gente olha para o lado, quem faz esse tipo de coisa? Qual rede de comunicação hoje envia materiais de graça que são produzidos, mas tem o cheiro de solidariedade, de esperança? Então são 19 anos vivendo a missão. E eu fico muito feliz, Daniel, de que nesse mês a gente vai poder ajudar também o doador, as pessoas que querem doar. Isso é fantástico. Então a ideia hoje é cuidar dos nossos doadores. E quando agora a Novo Tempo estende a mão para o Instituto de Missões, um outro campo que também está levando o Evangelho, nós estamos mostrando que a Novo Tempo não é uma ilha. Nós entendemos que é um corpo de Cristo trabalhando para levar o Evangelho. Então, comemorar um aniversário, mostrando o nosso DNA, com vidas transformadas e chamando o nosso doador para fazer a diferença, esse é o nosso DNA. Vamos comemorar salvando vidas e mãos que transformam vidas através do estilo missionário, estilo de vida de quem acredita que a Novo Tempo e o Instituto de Missões são ferramentas de Deus. Cris, muito obrigado. Olha, você de casa, você não vai ficar de fora dessa celebração, desta festa de aniversário de 19 anos do Anjos da Esperança. É sábado, 7 horas da noite, ao vivo também aqui na telinha da TV Novo Tempo. Cris, obrigado pelas informações, parabéns também em nome do NT Sul e estaremos te assistindo e torcendo por esta live na noite de sábado. Até mais. Até mais. Um grande abraço, Daniel. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Valeu! Cris Magalhães falando ao vivo com a gente, diretamente de Jacareí, interior de São Paulo, onde fica a sede da Rede Novo Tempo de Comunicação. Convite feito para você de casa, sábado, 7 horas da noite, ao vivo, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E agora, quero ver o seu recado, a sua participação com a gente aqui no NT Sul. Nosso WhatsApp está à sua disposição, por isso eu vou voltar para a tela, mas agora com o seu recadinho. Tá na telinha aí o número do nosso WhatsApp para você interagir com a gente. A Mariaide está participando com a gente aqui. Essa é minha mãezinha. Feliz dia para todas as mães. Obrigado, Mariaide, pela participação. Um abraço para sua mãezinha. Nosso carinho aí para você e para sua mãe também, tá bom? Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Liane Silva tem orgulho de ser mãe, diz aqui a Liane. Obrigado, Liane, pela participação. Um abraço para vocês aí na foto. Quem mais? Temos mais recadinhos. Juliane Moraes, feliz Dia das Mães, te amo, mamãe, manda beijos aqui. Grande abraço, Juliane, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recados, você de casa pode homenagear a sua mamãe também, dá tempo. 51997697129. A seguir, chuva forte causa transtornos e bloqueia trecho da RSC 287.
8 municípios do Rio Grande do Sul registraram mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas. Cachoeira do Sul registrou o maior volume, 188 milímetros de chuva. Águas de Maio. O que deu errado? No 6º e último episódio da nossa série, vamos falar das questões climáticas. Como o Rio Grande do Sul está se preparando para eventuais novos episódios. Proteção para as cidades, para que a gente consiga resistir a outros eventos climáticos, isso leva um tempo, mas também está em curso. Nós estamos com os estudos, com os projetos sendo elaborados e buscando viabilizar em seguida as obras que vão permitir conter cheias. E tem também a participação do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou relatar uma visita muito importante de pesquisadores e alunos do curso de Medicina Veterinária da URGS que tiveram uma aula prática aqui nesse zoológico. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você que nos acompanha nesta sexta. E aqui no Rio Grande do Sul, há nesta sexta-feira um sentimento de apreensão por conta da chuva. Já choveu muito de ontem para hoje. A gente vai ver agora imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. A gente vê que está chovendo aí, né? Já choveu torrencialmente na madrugada, ao longo da manhã, e essa condição deve se estender ainda ao longo do dia. Detalhes agora na previsão com o meteorologista Gustavo Verardo. Olá a todos, a sexta-feira vai ser um dia de muita chuva na região de Cachoeira do Sul, assim como em grande parte do centro-sul gaúcho. Uma potente frente fria está em andamento, está causando chuva e temporais. Não se descarta risco de alagamentos e inundações, porém não há qualquer risco de cheia do rio Jacuí. Já no final de semana das mães temos uma boa notícia, um presente grande, tempo seco, tempo firme, massa de ar seco, tanto no sábado quanto no próximo domingo, com a presença do sol entre poucas nuvens e sem chuva. No final de semana ingressa uma massa de ar frio e por conta disso vai esfriar um pouco. Já vou contar um pouco como que vai ser a próxima semana e garanto, tempo seco. Nessa sexta a máxima não passa dos 22 graus. No sábado, mínima em torno de 15 graus e máxima de 24. No domingo, mínima de 12 a 13 e máxima de 24 até 25 graus. E na segunda-feira, mínima de 12 a 13 e máxima em torno dos 25, 26 graus. A próxima semana vai ser de tempo seco. E no Rio Grande do Sul, essa sexta-feira é um dia que tende a ter muitos estragos com risco de cheias em trechos do centro, sul, oeste e campanha. Na região de Uruguaiana, São Borja, Quaraí, de Santiago, de São Vicente do Sul e Rosário do Sul, a chuva pode ultrapassar a faixa de 180 milímetros, com risco de inundações. Até logo mais e até a próxima semana. A boa notícia é que está passando, né, essa situação. Mas a madrugada foi de muita chuva aqui no Rio Grande do Sul. Segundo o CEMADEM, 8 municípios já ultrapassaram a marca de 100 milímetros nas últimas 24 horas. Cachoeira do Sul é, até o momento, o município com o maior volume de precipitação no estado. A região central do Rio Grande do Sul foi a que registrou os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ao menos 8 municípios gaúchos ultrapassaram a marca de 100 milímetros de precipitação. Até o momento, o maior volume de chuva foi registrado justamente aqui em Cachoeira do Sul, com 188 milímetros. A lista ainda contempla Faxinal do Soturno, Alegrete, Rosário do Sul, Caçapava do Sul, São Borja, Santa Maria e Camaquã. A RSC 287 encontra-se totalmente bloqueada na altura do município de Novo Cabrais, em virtude do transbordamento do Arroio Barriga, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. A água passou a correr sobre a pista, interrompendo completamente o tráfego de veículos no local. BR-290 é a alternativa mais rápida para chegar em Santa Maria. Aqui em Cachoeira do Sul foram realizados 8 atendimentos durante a noite de quinta para sexta-feira, ocorrências relacionadas a destelhamento e alagamento de residências.
Hoje pela manhã, Prefeitura e bombeiros realizaram o resgate de 2 pessoas na localidade do Taboão. Elas ficaram ilhadas devido ao transbordamento de um arroio. Pelo estado, um vendaval atingiu o município de Alegrete. A fachada de uma loja caiu logo no início do temporal. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul salienta que essa instabilidade pode continuar aqui na região central, com condição severa para chuvas e raios. O mesmo vale para as regiões das Missões, Noroeste e parte dos vales. Alguns municípios já reportaram, né, nesta quinta-feira alguns danos ali mais na região da fronteira oeste mesmo. Danos decorrentes, né, de ventos, de chuvas intensas, que é a queda de árvores, danos em telhados. E a gente agora está aguardando, então, essas atualizações, né, dos municípios para informar. A princípio, seriam mais a previsão trazendo mais chuvas mais intensas para essa metade sul do Rio Grande do Sul, com aqueles temporais que trazem a questão da queda de granizo, das descargas elétricas e também dos ventos intensos. E todo esse pacote, digamos assim, ele tem um potencial de dano muito significativo. Então, nós estamos monitorando essa questão, já inclusive fizemos reuniões preparatórias tanto com os municípios, quanto com os prestadores de serviço, né, de fornecimento de energia, outros órgãos envolvidos, né, que envolve toda essa questão de talvez ter algum impacto, né, em escolas, em postos de saúde, em serviços de saúde, segurança pública, enfim. Então, já alinhamos com todos esses órgãos públicos aqui do estado para que todos estejam preparados, né, a enfrentar esse possível impacto desse evento que estamos acompanhando. E você que está nos acompanhando, tem também alguma situação relacionada à chuva, onde você está? Vá mandando para a gente nas redes sociais, nas nossas lives também, no nosso WhatsApp. Bom, vamos a mais um bloco aqui de interatividade. Está com a gente no canal do YouTube a Vera Gomes. A Vera está num momento aqui de celebração. Dia 5 de maio, conta ela aqui, completamos 48 anos de casamento. Gelson e Vera Gomes. E aí ela conta aqui que eles são cachoeirenses, mas residem atualmente em Porto Alegre. Dona Vera, grande abraço para a senhora, para o esposo aí, contagem regressiva para as bodas de ouro, né? Grande abraço para vocês, felicidades. Na telinha, recados da nossa audiência, aqui no nosso WhatsApp, a Rafaela Lima. Casa dos Pais, localizada na Rua Tiradentes, está entrando água do esgoto pelos ralos da casa. A casa está completando, ou está completamente alagada, não sei exatamente o que ela quis dizer aqui, mas fechando muito, diz ela aqui. Obrigado, Rafaela, pela tua participação. Então, mais um dos transtornos relacionados à chuvarada aqui em Cachoeira do Sul. Temos aqui também a participação do Rodrigo. Veio todo o esgoto da rua para dentro da minha casa de madrugada. Tem 10 centímetros de água, conta aqui o Rodrigo. Olha aí a situação. Então é mais um relato semelhante ao que a gente viu na outra mensagem, né? Do esgoto, na verdade, retornando por conta da chuva. Que situação. Obrigado, Rodrigo. Esperamos que passe logo aí essa situação, né? E que haja também as manutenções devidas para que isso não volte a acontecer aí na tua casa, tá bom? Quem mais? Mais recados aqui, a Sandra Ferreira. Ser mãe do Everson é uma bênção. Feliz Dia das Mães para todas. Obrigado, Sandra, pela tua participação. Um abraço para ti, para o Everson e também para o Edson, tá bom? Mas especialmente para ti, em virtude do Dia das Mães, que está chegando neste domingo. Mais um recadinho, a Isabel, parabéns para todas as mães, para minha mãe e minhas irmãs. Obrigado, Isabel, um abração para vocês aí, viu? Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. E agora nós temos o último episódio da série Águas de Maio. E este último episódio, ele nos traz revelações e também reflexões. O que está acontecendo com o nosso planeta? Por que a ocorrência de eventos extremos tem sido tão frequente? O que está sendo feito para reduzir e para evitar danos? Pesquisas e estudos sobre o futuro apontam um cenário preocupante. Será que ainda dá tempo para reverter a situação? A
Antártica esteve na mira de 61 pesquisadores durante 71 dias entre novembro de 2024 e final de janeiro deste ano. A imersão no continente gelado rendeu vivências espetaculares, imagens de geleiras, de pinguins, paisagens de tirar o fôlego e muito subsídio para a pesquisa. E também a constatação in loco de que aquecimento global é sim uma realidade e que já está ditando comportamentos do clima em todo o planeta. Venice Schossler, professora, climatologista e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrou essa expedição. É uma realidade incontestável. A gente já está chegando a quase 1,5 graus de aumento de temperatura global, né? A gente tem os últimos anos da série, né, de medidas de temperatura, né, os anos mais quentes dentro dos últimos 10, 12 anos, né, o que nunca havia acontecido antes, né. Então isso juntando, né, o que a gente observa na natureza, o que a gente observa em estatística, observa em dado, são sinais claros de mudança ambiental, né, e muito acelerada, né, o que não se esperava que fosse tão rápido assim, né. Se um ambiente que é frio como aquele já está com essas altas temperaturas, o que dirá para o resto do mundo? O que a gente vai ver cada vez mais é mudanças relacionadas a isso, né? Mudanças ambientais em todas as latitudes, né? Do Equador ao Polo. E as mudanças lá na distante Antártica afetam o sul do país a ponto de provocar eventos climáticos extremos. A gente tem um superaquecimento da região equatorial, né, e regiões tropicais, por causa do aumento da temperatura global, mas ao mesmo tempo a Antártica ela vai seguir sendo fria, ainda que ela já não esteja mais na sua temperatura normal, vamos dizer assim, ela sempre vai ser fria porque ela está numa posição onde ela fica 6 meses sem sol, né, então ela vai sempre ser mais fria. O que acaba acontecendo? Massas de ar cada vez mais quentes, vindo de regiões tropicais e equatoriais e se encontrando e se chocando com essas massas que vão continuar sendo frias, né? A gente tem a formação dessas tempestades, desses eventos, né? Que daí é o caso das chuvas do ano passado, né? Que tem essa associação com a Antártica diretamente, né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina é a posição em que se encontra, né? A gente está numa posição de encontro dessas massas de ar. Então, geograficamente falando, elas são, vamos dizer assim, o ponto de encontro dessas massas de ar. Então, se esses encontros de massas de ar estão mais intensos e estão com um contraste maior, dificilmente vai deixar de ser aqui, né? Por exemplo, a Argentina, Uruguai também acontece. É a latitude, é o lugar onde a gente está. Há décadas, o clima dá sinais de que o planeta está em desequilíbrio. Historicamente, a enchente de 1941 era, para os gaúchos, a maior referência de evento climático extremo. Ainda que de lá para cá, além de cheias, também ciclones, granizo, vendavais e outros eventos se tornassem alertas e ocorrências frequentes em todo o mundo. Comparativa entre as cheias de 1941 e de 2024 são provas do agravamento da situação. O nível máximo, 41, chegou a 4,75 em Porto Alegre, enquanto em 2024 chegamos a 5,37. Então a gente teve aí quase 60 centímetros a mais na cheia de 2024. Outro ponto foi a velocidade da subida do Guaíba. Em 41, entre o nível que estava o Guaíba até o nível máximo, demorou 10 dias subindo. Enquanto que em 24 a gente teve essa subida que foi maior em 2 dias. Então uma subida muito mais abrupta, foi muito mais rápida que subiu o nível do Guaíba. Bom, o que causou o desastre foi uma grande chuva. Essa chuva é absolutamente recorde, é a maior chuva para uma área tão grande assim já vista no Brasil e de longe, né? Se essa mesma chuva tivesse acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos, ela só teria perdido para a chuva do furacão Harvey. Então, realmente, um volume de chuva que bate recordes, isso a gente calculou aqui no IPH e identificou, e é um absoluto recorde no Brasil. Só que essa chuva
pegou algumas regiões que não estavam preparadas, jamais tinham visto essa chuva e realmente a subida rápida dos rios, e aí é todo o vale do rio Taquari, também as margens do rio Jacuí e outros rios que foram afetados que drenam em direção ao Guaíba. Então a gente teve uma segunda surpresa, digamos assim, que não só as águas subiram, como os sistemas também falharam. Algum ponto ou outro que tivesse falhado, a gente teria conseguido concentrar esforços e recuperar. Mas como foi uma falha muito generalizada em muitos pontos, acontece que foi difícil, né, resolver um problema específico. Então, a expectativa é que sim, se estivesse a pleno, ou teria protegido, ou os problemas teriam sido menores e nós teríamos conseguido resolver eles a tempo. A enchente de maio de 2024 afetou de diferentes formas cerca de 90% dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Lá é tudo água da barragem lá. Pelo amor de Deus, cara. E aquela gente que estava lá do outro lado, cara. Tinha um caminhão lá do outro lado. Os bombeiros saíram porque eu vi os bombeiros. Em agosto e setembro de 2023, os cerca de 5 mil moradores de Mussum, no Vale do Taquari, enfrentaram chuva de granizo intensa e viram a água invadir ruas e casas. O rio Taquari transbordou, a enchente destruiu a cidade e causou 21 mortes. A cheia de 2024 foi o quinto e mais severo evento climático sofrido pelo município, algo nunca imaginado ou vivenciado no Vale do Taquari ou pelos moradores de Mussum. A cidade ficou literalmente debaixo d'água. Como boa parte dos municípios do Vale do Taquari, Mussum também começou a se formar a partir da margem do rio Taquari. Ainda no século XIX, começou a chegada dos primeiros habitantes, iniciou o povoamento desta região. Mas a instalação oficial do município de Mussum somente aconteceu em 1959. E o fato da cidade estar localizada às margens do rio Taquari só começou a ser sentido pela população a partir de setembro de 2023, quando aconteceu a primeira grande enchente. De lá até maio de 2024 foram mais 4 eventos extremos. O atual prefeito, Matheus Trojan, que reassumiu para um segundo mandato em janeiro de 2025, vivenciou todas essas situações. Na verdade, o nosso drama aqui em Mussum começou ainda em agosto de 2023, quando nós passamos por um temporal de granizo muito forte, que destruiu mais de 1.000 casas, todos os prédios públicos, e que começou nessa sucessão de eventos climáticos extremos. Porque poucos dias depois, no dia 4 de setembro, nós tivemos a primeira grande inundação, que acabou devastando boa parte da cidade e tendo aquilo que não se recupera, que é a questão da perda de vidas. Foram 21 mortes naquela ocasião, inclusive, infelizmente, 2 corpos sequer a gente localizou até hoje. Com a premissa de que esse tipo de evento climático poderá se repetir, o resiliente município de Mussum, além de se reconstruir novamente, agora se afasta do rio Taquari. O loteamento está em fase final de construção e outros 2 em andamento, em regiões elevadas, mais seguras e fora da área de inundação. A região ribeirinha será revitalizada e transformada em espaços públicos de lazer. Nós tivemos mais de 80% da nossa área urbana atingida diretamente pelas inundações. Então, naturalmente, nós precisamos migrar para áreas novas, né? Então, esse processo de expansão também não é fácil. Ele envolve planejamento, ele envolve desapropriações de áreas, envolve licenciamentos, enfim, toda a infraestrutura necessária também para viabilizar esses locais, e que foi um processo que o município iniciou e ainda está em evolução. Não é tão rápido quanto a gente gostaria, e às vezes a burocracia, os entraves que existem, a complexidade da execução das coisas também acabam nos angustiando, nos frustrando na gestão pública, mas é importante destacar essa evolução gradativa que tem acontecido. Mussum está encontrando fórmula própria para seguir convivendo com o Taquari de maneira pacífica. Só que, para grande parte dos demais municípios, a contenção de águas ou o afastamento de moradias das áreas de risco não é uma opção.
Mas para quem, como o professor Fernando, observa, estuda e está de olho no comportamento e recados da natureza, há caminhos que podem ser seguidos. E um deles é a partir do tripé, composto por pessoas, dados e emissão de alertas. Quando se fala em futuro, especialistas e pesquisadores apontam que a ocorrência de eventos climáticos extremos poderá se tornar uma coisa mais frequente a partir de agora. E evidências para isso existem e são concretas, segundo eles. Um ponto comum é que a necessidade de manutenção de um banco de dados e de um monitoramento amplo, multissetorial e permanente deve ser uma ferramenta considerada com muita seriedade para que tudo isso possa ser superado ou então enfrentado com muito mais eficiência. No Centro de Monitoramento da Defesa Civil Gaúcha, uma equipe técnica acompanha em tempo real e emite boletins, avisos e alertas sobre mudanças hidrológicas e meteorológicas. Uma estrutura que se consolida com a implantação de sistema de alerta de eventos extremos direto à população através do celular. Em setembro de 2024, entrou em funcionamento um radar meteorológico para a região metropolitana da capital. Além desse radar, o Estado já tinha a ideia de estabelecer uma cobertura, por uma rede de radares. Então, isso já está se efetivando. Nós teremos mais um radar na região da Serra, um na região oeste e um na região sul do Estado, fazendo, então, essa cobertura da totalidade do território do Rio Grande do Sul. Além disso, nós temos também a contratação de outros serviços, de modelagem hidrodinâmica, que vai fazer toda essa questão do mapeamento dos rios, de como nós podemos observar essa questão da resposta hidrológica para poder oferecer uma melhor previsibilidade, uma questão de alertas para a população e também 130 estações meteorológicas, sendo 17 delas hidrometeorológicas e outras 113 meteorológicas, que vão fazer esse monitoramento da questão dos rios aqui do estado para poder dar essa informação de manchas de inundação, de o que está acontecendo, como os rios estão se comportando e oferecer uma resposta mais qualificada. Além disso, a gente também agregou bastante profissionais. A nossa equipe ela era um pouco mais enxuta. A partir de 1º de janeiro, nós recebemos bastante gente para capacitar a Defesa Civil e também estamos recebendo agora, com essa contratação dos técnicos, outras especialidades, meteorologia, hidrologia, geologia, para poder oferecer uma resposta mais qualificada. Tenho uma absoluta confiança nesse sistema que nós estamos implementando para que novos eventos climáticos nos permitam ter alertas mais precisos. Proteção para as cidades, para que a gente consiga resistir a outros eventos climáticos, isso leva um tempo, mas também está em curso. Nós estamos com os estudos, com os projetos sendo elaborados e buscando viabilizar em seguida as obras que vão permitir conter cheias. Sobre o comportamento do clima a partir de agora e do que poderá acontecer se nada for feito, ainda se tem o aumento do nível do mar. Globalmente, até o ano de 2070, poderá subir em média 2 metros, sendo 27 centímetros oriundos do derretimento das geleiras antárticas. Com isso, a projeção é de que, com o decorrer do tempo, o litoral gaúcho e parte da capital tenderão a ficar debaixo d'água. A preocupação com esse futuro de regiões litorâneas, ela devia estar muito acelerada em relação ao que está sendo agora. O que eu vejo é que as pessoas não se deram conta que a gente já está vivendo o extremo climático. Ele já está acontecendo. As pessoas pensam, não, ano que vem não vai ter, e daqui a pouco acontece, ou acontece em Santa Catarina, ou acontece no Rio de Janeiro, ou acontece em Porto Alegre, está sempre acontecendo, todo ano tem, às vezes mais de uma vez. Uma questão de planejamento de cidades inteligentes, onde a gente tem esponjas de absorção dessa água, diminuir o impacto, tu ter governos que estão mais preocupados e interessados em realmente resolver o problema para diminuir a oneração do Estado em relação a esse tipo de situação, diminuir o sofrimento da população. Então, tudo isso junto seria um impacto muito positivo, mesmo que fosse lento, fosse gradual. Bom, em relação ao futuro, a minha notícia não é muito boa. Esse número que eu dei para ti de uma vez a cada 50 anos, talvez ele vai virar um número uma vez a cada 40 anos. A gente vai ter uma cheia acima dos 4 metros no Guaíba, ou seja, ela vai ser mais frequente, vão ser maiores também as cheias que acontecem.
Então esse é o nosso cenário e é para esse cenário que a gente tem que se preparar de todas essas formas que eu comentei, né? Fortalecendo infraestrutura, instituições, pessoas, bases de dados, né? E em último caso alguma medida estrutural necessária. É muito necessário que a gente esteja preparado e se prepare antes, né? Consigamos estar resilientes, porque os eventos eles vão acontecer, mas a nossa capacidade de dar essa resposta, de estarmos preparados e né, de minimizarmos os danos humanos, ela é bem desafiadora para todas as instâncias da sociedade. Nenhum climatologista é tolo de pensar que da noite para o dia a gente vai parar de emitir gases de efeito de estufa. Evidentemente que não, mas a transição já tinha que estar acontecendo há 20 anos. Né? Então, os alarmes não foram suficientes e me parece, às vezes, que estar vivendo o caos ainda não foi suficiente. A gente já está dentro desse problema e eu acho que enquanto ele não for algo assim que atingir todas as classes sociais, e daí a gente fala de justiça climática, eu acho que enquanto ele não atingir a todos, a gente não vai conseguir mudar essa sociedade, não. A gente tem que conscientizar todo mundo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E assim nós fechamos a série Águas de Maio, exibida e produzida pelo telejornal NT Sul, trazendo especialistas, como você viu aqui nesta reportagem, ouvindo as populações mais afetadas, ouvindo governantes, ou pelo menos buscando ceder aqui o espaço para que se pronunciem sobre aquilo que está sendo feito. Se você perdeu algum dos episódios, você pode ver a qualquer momento em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Nós temos lá uma playlist chamada Águas de Maio, com todos os episódios. Inclusive, nós não deixaremos de falar deste assunto, né? Porque, como a especialista mencionou ali, nós estamos vivendo esse chamado extremo climático. Em um momento vai ser uma seca, em outro momento vai ser uma chuva excessiva, não programada. Na semana que vem, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças nos sistemas de alertas. Então não perca, a gente traz essa informação para você na semana que vem. E agora, está na hora da participação do nosso querido veterinário Edson Salomão aqui no NT Sul. Está na hora do nosso quadro Vida Animal. E no Vida Animal de hoje ele fala um pouquinho de uma atividade no zoológico de Cachoeira do Sul. Receber alunos de faculdades aqui próximo à Cachoeira ou até da capital, para nós é muito gratificante, porque valoriza o nosso zoológico. Eles são beneficiados e nós também, nós mais ainda, porque nós recebemos todo o resultado das pesquisas que são realizadas, dos exames de sangue, dos exames de fezes, do exame de ectoparasitas que são encontrados nos animais, eles são identificados. E essa aula prática que aconteceu aqui foi muito importante porque veio um ônibus com várias pessoas, além de estudantes, professores de 3 departamentos. Nós tivemos também estudantes de doutorado, estudantes que estão fazendo o ensino da medicina veterinária curricular e também os que estão professores que ministram essas aulas, e veio toda essa equipe para a Cachoeira para ter uma aula prática que vai ficar guardado na lembrança de todo estudante que teve aqui em Cachoeira. E vocês podem notar como é importante ter um zoológico, como é importante poder ajudar a nossa fauna. Todos esses trabalhos beneficiam, além do nosso zoológico, a toda a população da nossa fauna que estão vivendo nas nossas matas. E nós temos um papel muito importante porque nós estamos aqui na região do Pampa, no início da região do Pampa. Em Porto Alegre eles têm muitos zoológicos que vêm da parte mais do norte do estado. E aqui é outra área, então é uma importância muito grande, um ponto estratégico, os animais que se encontram no zoológico de Cachoeira do Sul. É a 4ª vez que a gente está trazendo os alunos da disciplina de parasitoses de animais selvagens para fazer uma aula prática aqui no zoológico. Nós temos um projeto já desde 2018
de trabalho aqui no zoológico e, inclusive, nós já publicamos alguns relatos, né, desse nosso trabalho. Um deles que eu vou mostrar para vocês agora, que é sobre essa atividade que nós estamos fazendo, que vai fazer parte de créditos em extensão, né, universitária. Então, esse projeto, ele, além do ensino, tem a parte de extensão. Então, a gente traz alunos lá da universidade, né, da Faculdade Veterinária da URGS, e para fazer aqui coleta de amostras, tanto fecais, como sangue, como penas, para depois eles fazerem um diagnóstico parasitológico. Que é muito enriquecedor para a gente que quer trabalhar com animais silvestres, conhecer os estabelecimentos que tem no nosso estado e que fazem um trabalho tão incrível e que nos dão a oportunidade de conhecer. Então, em nome de todos os funcionários, do diretor, toda a equipe do Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul, eu quero agradecer a presença dos professores e alunos e dizer que Cachoeira do Sul cada vez mais está empenhada em receber alunos e receber visitantes para tornar o nosso zoológico um polo de educação ambiental e um polo turístico no nosso estado. Até a próxima. Gente, uma atualização muito importante. Neste fim de semana, no sábado, a gente teria o chamado dia D de multivacinação, de vacinação contra a gripe em Cachoeira do Sul. Na cidade, para quem está na área urbana, a vacinação está mantida. Mas como nós divulgamos ontem aqui no NT Sul, que teria também aí a vacinação no interior de Cachoeira do Sul, a vacinação ela vai ocorrer somente no dia 24 de maio, em virtude dessa chuvarada toda que a gente registrou aqui no município. Recadinhos da audiência na nossa tela. Rosane Borba está participando com a gente. Parabéns para minha mãe, Nair. Que Deus abençoe ela com muita saúde. Aqui na Floricultura Borboreto, choveu 200 milímetros. Cancelou a estiagem por aqui, diz a Rosane. Manda abraços para nós aqui da Guajuvira. Abraço, Rosane, para ti. Grande abraço aí também para dona Nair. Um feliz Dia das Mães para vocês. Quem mais? Recadinhos aqui. A Jennifer queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para minha, diz a Jennifer. Obrigado, Jennifer. Tudo de bom para ti aí, para sua mamãe também. William Barreto, feliz Dia das Mães. Homenageio todas as mães através da minha guerreira forte e cheia de amor. Obrigado, William. Um abraço para sua mãe aí também, tá bom? Mais recadinhos? Olha aí, uma homenagem para minha mãe, Dona Zilma, o seu Lourenço aqui participando. Não tenho mais minha mãe, mas essa minha esposa que Deus me enviou na hora que eu mais precisava. Parabéns para ela e para todas as mães. Então, beijo para Dona Zilma, minha mãe, que também está aí de olho na telinha, né? Desejo para ela muita saúde, muito carinho e tudo de bom, né? Quem mais? Mais recadinhos aqui também. João Vitor Santana. Quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe. Obrigado, João Vitor. Abraço para tua mãe aí e para todas da foto. Quem mais? Mais um recadinho. A Ticiane Soares. Essa é minha mãe, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães, em principal para minha. Obrigado, Ticiane, pela participação. Muito obrigado a você de casa que interagiu com a gente aqui no NT Sul. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Outras informações ou para rever as reportagens, você pode acessar o nosso canal do YouTube, o Instagram, o Facebook, para rever todas as informações. Tudo de bom para você. Celebre aí o Dia das Mães com a sua família. Bom fim de semana. Não esqueça, hein? Amanhã à noite, 7 horas, 19 horas, live de aniversário do Anjos da Esperança aqui na Novo Tempo. Tchau, bom fim de semana.